rádio que toca a notícia na nossa região. Horas e 10 minutos. Hoje, 30 de dezembro, é celebrado o aniversário do distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas. Mais um ano marcado pelo desenvolvimento urbano, pela diversidade cultural e pela forte presença acadêmica, evidentemente, né? Conhecido por abrigar importantes centros de pesquisa e universidades, o distrito se consolidou ao longo das décadas como um dos polos mais dinâmicos aqui do município. Você, morador de Barão Geraldo, pode mandar mensagem pra gente no 991869070. A propósito, nós temos a mensagem aqui do Gramar. Ele mandou logo no comecinho aqui do CBN Campinas, quando estava falando sobre o distrito de Barão Geraldo. Vamos ouvir o que ele disse. Bom dia, Felipe. É o Bom Gramar, dia. tudo bem? Feliz ano novo, como é que foi de Natal? Foi Tranquilo? tudo certo. Então, em relação com o Barão Geraldo, foi onde meu filho nasceu. Mas não foi na Unicamp, foi num outro hospital lá que era provido por uma empresa que eu trabalhava. Uhum. E pro ano novo, uma maminha recheada com provolone, bacon, azeitona, calabresa, assada lentamente no forno, marinada na manteiga. Nossa. E com alecrim. Valeu? Abraço. Aceito o convite, tá? Você pode mandar sua participação aqui no 991869070. Você que tem ligação com o distrito de Barão Geraldo, ou como você chegou em Barão Geraldo, pode mandar áudio também pra gente até 1 minuto. Vamos conversar ao vivo com o Samuel Rodrigues. Samuel Rodrigues está lá no distrito, coletando algumas histórias também de moradores de Barão Geraldo. Muito bom dia pra você, Samuel. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte da CBN. Felipe, deu vontade, deu fome ouvindo esse relato dele, viu? Olha, falar pra você, porque eu tô andando por aqui, tem padaria perto, tem lanchonete, tem restaurante, tudo tão próximo, que deu vontade de parar e almoçar por aqui, Não viu? é? Ó, fica a dica. É. Fica a dica. Olha, fica a dica. Ô, Felipe, você sabe, eu estava andando por aqui, acompanhando, porque Barão Geraldo foi oficializado no início, né, de 1950, da década de 50 ali, como distrito de Campinas. E o que chama muita atenção é que saiu de uma zona rural para uma área urbana e com grandes investimentos como a Unicamp e tudo mais, né? Eu conversei com algumas pessoas, com alguns moradores, que é o caso do Guilherme, ele nasceu, cresceu aqui, mudou-se, né, para trabalhar, estudar em outro local e voltou para Barão Geraldo e falou com a gente sobre esse crescimento aqui do distrito. Porque todo crescimento também tem um passo a passo a ser seguido. E ele relatou um pouquinho. Vamos ouvir o que o Guilherme falou para a gente sobre o que é morar em Barão Geraldo. Muito, muito bom. Eu gosto. Comércio próximo e menos violência, né? Então, isso é bom. E o ambiente, né? Tem por causa das árvores também, se torna um lugar bem agradável. Essa foi a Ivilma. A Ivilma, ela é moradora aqui do Barão Geraldo há 5 anos apenas. E ela já tem esse bairro no coração. Ela veio de Tocantins. Estava contando sobre um pouco do bairro dela, como era morar em Tocantins e como que é morar aqui em Barão Geraldo. Tem a proximidade, né, do bairro, a proximidade do comércio, tudo tão próximo, tudo arborizado. E fala em arborizado, quem está acompanhando a gente pelo YouTube dá para perceber, estou em uma praça aqui na Avenida Santa Isabel, e é bem arborizada, bem gostosa de ficar, só que estava aguardando para entrar ao vivo. Tá fresco aqui, viu, Felipe? Não tá aquele calorzão por ter bastante árvore. Isso é uma sorte. Isso é uma sorte, viu? E vamos ouvir então o Guilherme agora contando um pouquinho sobre o que é viver e crescer aqui em Barão Geraldo. Eu morei aqui quando era criança, na década de 80, depois eu saí nos inícios dos anos 90 para estudar fora, e aí retornei agora faz 6 anos, e eu me sinto em casa, né? Então é um bairro que conheço já há bastante tempo, vi evoluir, né? Tem pontos positivos, pontos negativos nessa evolução, mas é uma região que eu me sinto em casa. Que em virtude do crescimento, né, o número de habitantes aumentou muito, o número de veículos aumentou muito, então os órgãos, né, distritais, municipais,
tem que pensar em como vai melhorar essa questão de mobilidade. Tem alguns horários de pico, início da manhã, final do dia, que o trânsito na Estrada da Ródia, mesmo na cidade universitária, está ficando bastante complicado. Tem esses planos, né, de desenvolvimento do PIDS e tal, então isso traz uma preocupação, porque a gente vê hoje que o bairro não está estruturado em formas de vias para poder atender essa demanda. E esse sentimento que ele fala de pertencimento não aparece com frequência nos moradores, viu, Felipe? Entre as suas arborizadas, praças, a área de convivência, Barão Geraldo mantém uma rotina bem agradável, uma identidade própria, né, que faz com que muita gente escolha ficar, morar, crescer aqui. E neste aniversário, essa data, ela vai além de uma comemoração, vamos dizer, né, Felipe? É um momento de olhar para a história, valorizar as origens do distrito, refletir sobre o futuro aqui do distrito. Um desafio de Barão Geraldo é conciliar esse desenvolvimento com a qualidade, mantendo a qualidade de vida do distrito de Barão Geraldo, Felipe. A gente vai receber agora, né, vamos iniciar daqui a pouquinho uma entrevista para contar um pouco a história de Barão, não é isso, Felipe? É isso, Samuel, muito obrigado, viu, pelas informações. Vamos entender como é que surgiu o distrito de Barão Geraldo, conhecer um pouco mais da história de Barão Geraldo. Na ponta da linha está com a gente o Varney Smith, que é escritor, pesquisador, formado em História pela USP e pela Filosofia na Unicamp, e um dos mais profundos conhecedores do distrito de Barão Geraldo, pelo menos de forma contemporânea. Varney, muito obrigado pela sua participação e pela presença aqui no CBN Campinas. Olá, bom dia. Bom dia. Tá ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo. O Varney, falando um pouquinho da história do distrito de Barão Geraldo, como é que Barão Geraldo surgiu e Barão tinha uma importância muito relevante na época dos Barões do Café, né? Não, aí que tá. Isso eu acho que, assim, eu fiz o trabalho, entendeu? Por causa de que o que foi divulgado em vários sites, pela prefeitura, pela mídia, sempre foi essa coisa, assim, de colocar muito na questão do Barão. Não sei se está atrapalhando alguma coisa, não sei se está ouvindo. Não, tá tudo certo, pode continuar. Pode continuar. Tá tudo bem? Tá tudo certo. É que aqui tá estalando bastante, mas tudo bem, voltando. Não, tá tudo certo aqui. Então, ficou muito... Aliás, não é só Barão Geraldo, Campinas inteira praticamente parou a história na escravidão. Aí fica nesse negócio, escravidão, por um motivo ideológico, político, né? Desde os anos 80, da questão do centenário da abolição, eu acredito que seja isso. Mas, em todo caso, houve a vinda de imigrantes junto com o crescimento do café e depois com o problema da febre amarela em toda Campinas, entendeu? E Barão Geraldo não existia, entendeu? Não existia pelo menos até os anos 1920 do século XX, entendeu? Não existia como assim qualquer coisa pública, entende? Eram várias fazendas. Olha, para você ter uma ideia, coisa importantíssima, a fazenda do Barão, a fazenda Santa Genebra, ela pega do terminal de Barão Geraldo, ela ia até a rua Teodoreto de Camargo, a Bambini, onde é hoje a Bambini. Todo o bairro Jardim Santa Genebra, Vila Costa e Silva, Cúrio e a Santa Elisa que eram as terras do Barão. Entendeu? A maior parte do que é chamado hoje de Barão Geraldo ficava na fazenda Rio das Pedras, que nunca foi do Barão Geraldo. Entendeu? Sempre foi dos albinos, né? Que eram, de uma certa forma, aparentados, porque ele se casou com e por compromisso, por obrigação com a mãe dele, ela passou a fazenda Santa Genebra para ele desde que ele se casasse com a Maria Amélia Barbosa de Oliveira, que era irmã do albino que herdou a fazenda Rio das Pedras, entendeu? E ela morreu em 1902. Então, isso já estava na crise, né? Já teve. Então, Barão Geraldo é um surgimento
primeiro, do primeiro grande investimento, que foi a fazenda, a estrada de ferro funilense, entendeu? Isso é o mais importante, foi o que assim, fortaleceu muito a região. Em primeiro lugar, a queda do café e dessa grande economia do século XIX fazendária, né? Começou a questão da modernização, entendeu? E também da questão da imigração. Uhum. Alô? Oi, tô ouvindo. Então, o que se considera Barão Geraldo, na verdade, é mais Rio das Pedras, a fazenda Rio das Pedras, do que a fazenda do Barão Geraldo de Resende, né? Você falou da família do Albino. De origem. De origem, né? De origem. Isso. A Albino José Barbosa de Oliveira, avenida hoje que dá acesso ao distrito que corta ali. Esse Albino faleceu 6 meses depois do Barão Geraldo, pra você ter uma ideia. Nossa. Entendeu? Ele morreu inclusive eles chamavam de neurastemia, que era uma espécie de como é que é, de depressão, né, uma coisa assim. Entendi. Ele morreu, alguns diziam que era de tristeza, entendeu? Né? Mas é porque a maior parte das fazendas estavam em crise, né? Inclusive, depois que ele faleceu, quer dizer, a fazenda Santa Genebra já não era mais do barão, entendeu? A esposa dele faleceu em 1902, o tal do Toninho, que era o capataz e o responsável pela fazenda, foi em 1904, entendeu? Que era o braço direito dele na fazenda, era justamente o Toninho, entendeu? E essa coisa de colocar que ele foi lá buscar o boi no pasto, só se foi quando ele era criança, no início do século XIX. Tá. Aliás, no século XIX, entendeu? Então, ele perdeu muita coisa com isso. Olha, para você ter uma ideia, quando foi inaugurada a Funilense, a Estrada de Ferro Funilense, e a Estação Santa Genebra, que se tornou Barão Geraldo em 1908, ele não participava mais. Então, uma coisa fundamental foi o seguinte: por volta de 1910, foi chamado o novo dono, o senador Lins de Vasconcelos, da Fazenda Santa Genebra. Ele mandou construir um armazém do lado da estação, que não tinha prédio, entendeu? Que era chamada Estação Santa Genebra, não tinha prédio, não tinha estação, por volta de 1910, entendeu? Foi só construído em 1915 pela Funilense, entendeu? Ainda tem uma guarita, né? Aliás, ainda tem foto da guarita, entendeu? E ele chamou esse italiano, Primo Independente, para vender as coisas para os empregados dele. Como que era vendido? Através de caderneta, né? Todos que os imigrantes vinham sem nada, praticamente, vinham com algum dinheirinho e tal, e aí eles compravam nesse armazém todos os mantimentos para até começar as plantações de cada um, começar a dar alguma coisa, né, leite e as verduras, aquilo que eles plantavam, eles pegavam tudo nisso. E no final, com a colheita, depois da colheita, no final do ano, começo do ano, é que eles devolviam esse dinheiro para os vendeiros, para as pessoas que tinham essas vendas e vendiam para os colonos, entendeu? Era tudo era o que chamava de caderninho de fiado, eles faziam isso tudo aí. Acontece que por volta de 1910, mais ou menos, esse 12, não sei, não se tem a data. Começo ele recebeu 22 alqueires, que é todo o centro de Barão, entre a estação e a Vila Santa Isabel, mais ou menos, né? Ele recebeu esses 22 alqueires, alguns dizem que ele comprou, mas as pessoas pagavam para a Fazenda Rio das Pedras. Então, eu acredito que ele recebeu essa terra toda, que é o centro de Barão hoje, em troca de dívida da Fazenda Rio das Pedras. Entendeu? Interessante. E aí, em 1926, quando a Funilense, a Sorocabana, aliás, inaugurou a estação atual, que vai fazer 100 anos no ano que vem, entendeu? O Plenipotenente decidiu lotear esses 22 alqueires.
e ele primeiro vendeu para o Luiz Vicentim, que é o nome, inclusive, da rua ali, do terminal. Todo aquele terreno do centro de Barão era sítio do Luiz Vicentim, mas ele vendeu para outros depois, né? Modesto Fernandes, Ângelo Senhor, Domingos Bodato, Manuel Antunes Novo, para o empregado dele, o Chiquito de Barros, que tem uma parte bem grande ali no centro também, né? E foi assim, ele foi vendendo para várias pessoas, outros vendas apareceram, isso a partir dos anos 30, 40. Aí com a chegada da Ródia, entende? Em 1941, 43, aliás, em 1943 que a Ródia comprou a atual, né? Fazenda São Francisco. Começou a montar, chamou todo mundo de Barão Geraldo e de Paulínia para José Paulino, né, para trabalhar lá. Aí isso induziu o município também a fazer loteamentos, entendeu? Eles vieram conversar com os donos e o Luiz Vicentim e o Leitão começaram a fazer os seus primeiros loteamentos, né? Depois Agostinho Pátaro também. Agora, Wagner, foi assim, anos 40. Eu tô aqui impressionado com o que você está trazendo, que é justamente complementos que nós nunca tivemos, né? Nunca aprendemos isso na escola, nunca falamos isso enquanto mídia. Eu queria só entender como é que foi esse processo para conseguir chegar até essas informações, porque nós temos aqui no Brasil uma péssima cultura da gente não guardar o nosso passado. Como é que foi isso? Assim, porque isso é muito usado, desculpa que está tendo muito retorno aqui, está me atrapalhando. Então, isso é muito usado politicamente, ideologicamente, entendeu? Então, você o rapaz falou aí, o morador aí que falou do PIDES, por exemplo, o pessoal mais antigo, mais tradicional, que se considera mais antigo de Barão Geraldo, eles assim, pouco se lixando para esse negócio de PIDES, de RIDES, não sei o quê, a pessoa não tem a menor ideia, entendeu? Como acontece que o pessoal da esquerda, o pessoal do PT, do PCdoB, eles têm uma rede muito forte, eles se apoiam muito entre eles, eles sempre divulgam só as coisas deles, entendeu? Então isso foi levantado, principalmente por eles, pelo professor e vereador Wagner Romão e tal, que foi um dos principais líderes. Não foi só ele, é claro. Eu participei desde o início dessa discussão, desde o momento que o Tadeu, que era reitor da Unicamp, resolveu comprar a Fazenda Argentina, que a gente estava na briga lá para preservar a Fazenda Rio das Pedras, achava que deveria comprar Rio das Pedras e não a Fazenda Argentina. Não sei mais, que era contígua, né? Era uma área contígua da Unicamp e eles preferiram comprar isso. Então eu estou acompanhando desde esse começo, conheço toda a história, eu sei levantei tudo isso da questão do RIDES, do Hub Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, entendeu? E para fazer qualquer coisa que eles queriam fazer, que é juntar indústrias com habitação para pesquisadores dentro dessa área da Fazenda Argentina, eles tinham que mudar o zoneamento, não tem outro jeito, tem que fazer um zoneamento. E aí, por causa da Covid, da questão lá, eles falaram, vamos criar polos de desenvolvimento, entendeu? A prefeitura, no caso, Secretaria de Planejamento, e aí eles criaram essa coisa do polo de desenvolvimento, onde era a área da CIATEC, da alta tecnologia. Entendeu? E aí incluíram uma parte que estão brigando desde o início do século XX por lotear, que é a da Fazenda Udoct, que fica em frente ao CNPEM, ao Santander ali, entendeu? Na rua Gilberto Escúfaro. Isso. Então, assim, isso aí ele acabou virando uma polêmica muito grande, né? Por causa de, primeiro dizendo que só vai construir prédio alto, de 20 andares, não sei o quê. Existia realmente no começo
essa proposta da prefeitura, né, de ter prédios muito altos e tal, ainda mais na área mais alta do distrito, né? Exato. Que passa, imagina, passa local de avião. Em todo caso, o do debate que eles promoveram, isso se mudou muito, né? Na área ali do Octa vai ter 4 andares, né? Só vai ter uma avenida central, né? Que vai ligar ali desde a PUC até o Bosque das Palmeiras, até a Avenida Lalone, lá do Bosque das Palmeiras, vai ter uma avenida central. Entendeu? E nessa avenida central vai ter prédios de 7 andares que ficou definido. Entendeu? Então isso dá muito questão, né? Vai dar muito crescimento e tal, realmente. Agora, se vai se cumprir isso, vai levar, eu acredito que vai levar uns 50 anos, mais ou menos. Sendo bem otimista, né? Varney Schmidt, o Varney Smith é escritor e pesquisador. Varney, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo conhecimento. Eu falei muito pouco da parte da história. Não, mas não tem problema. Na verdade, tudo acaba, né? Querendo ou não, é a discussão sobre o que está acontecendo hoje também no distrito. Nosso tempo também não é lá grande coisa. Felipe, pois não. Eu só acho que seria importante de deixar marcado isso aí, que a gente precisa, a gente já fez uma tentativa de organizar as pessoas aqui, preservar a estação que deu origem a Barão Geraldo, a estação de 1900, vai fazer 100 anos ano que vem. A gente já pediu tombamento e preservação, entendeu? Porque é um prédio histórico de Campinas, é um patrimônio histórico de Campinas, além do complexo cafeeiro da Fazenda Santa Genebra, que também a gente pediu o tombamento. Então a gente está nessa briga aí de fazer com que a história de Barão faça parte da história de Campinas. Perfeito. Que não faz, eles só usam de Souza e Joaquim Egídio. Perfeito. E o centro. Vamos ampliar essa discussão também em uma reportagem em breve aqui na programação da CBN. Varney, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia, feliz ano novo. Para vocês também, ótimo 2026 para todo mundo. Muito obrigado. A gente conversou com Varney Smith, que é escritor e pesquisador e um conhecedor aí da história do distrito de Barão Geraldo e também discutindo as questões atuais do distrito, porque evidentemente a gente está falando de um ecossistema muito vivo, que é o distrito de Barão Geraldo. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. A BM...